Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar mais uma edição do programa UFO no Plural. O tema de hoje é SEAD, Centro de Educação à Distância da Universidade Federal de Uberlândia. Você vai se inteirar de detalhes como, por exemplo, o número de cursos e vagas ofertadas, as parcerias com as prefeituras municipais de várias cidades onde funcionam os polos presenciais e as vantagens para alunos, professores e tutores. Já no estúdio comigo, as convidadas Maria Tereza Menezes Freitas, diretora do SEAD, que é o Centro de Educação à Distância, e também Alexia Pádua Franco, coordenadora do curso de formação de professores e tutores. Sejam muito bem-vindas, obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada a você. Nós que agradecemos o convite, é um prazer estar aqui. Que bom. Vamos falar então do contexto histórico. Quando é que a UFO começou a oferecer ensino à distância? Bom, a UFO participa da educação à distância, desde longa data já existem iniciativas nesse sentido. Cursos de extensão que estão também nesta modalidade. Mas depois da LDB, e que depois foi regulamentado pelo decreto 5622, que teve a Universidade Aberta do Brasil, que se firmou, né, na CAPES hoje, que antes estava no MEC, é que surgiram os primeiros cursos. O primeiro edital a gente costuma chamar de edital 0, que é o curso piloto da Universidade Aberta do Brasil, que foi um curso de administração pública, né, que ficou no âmbito da Faculdade de Gestão e Negócios. Então, a UF participou desse curso com uma parceria com o Banco do Brasil. Desde então, a gente tem também atendido a outros editais e hoje a gente já está com outros cursos de graduação, especialização e também no âmbito de extensão. O que acontece? No âmbito do piloto, foram duas turmas, né? Teve a primeira turma que praticamente foram para servidores do Banco do Brasil e depois uma parceria com o banco aberto para a comunidade. A gente tem os cursos de licenciatura, são a matemática, letras em inglês, letras espanhol, e tem o curso de bacharelado em administração pública e também temos as especializações, tanto no âmbito do Programa Nacional de Administradores Públicos, são 3 especializações, como especialização também em mídia na educação. E outros, né, que a gente tem aí a pretensão também de estar ofertando de acordo com a demanda e com as iniciativas das unidades acadêmicas. Maria Tereza, as unidades acadêmicas precisam aprovar o curso à distância? É bom você tocar nesse assunto, com certeza. Então, é uma iniciativa, sim, da unidade acadêmica de ofertar o curso, mesmo porque precisam dos professores da UFO para estarem ofertando esses cursos nessa modalidade. Então, só retomando, logo após o piloto, a gente teve o primeiro edital, que a gente chama de edital 1, que o edital que atendeu foi o curso de pedagogia, que foi a iniciativa da Faculdade de Educação, a FACED, onde a gente já teve 2 turmas, uma delas já se formou com uma formatura assim, onde teve uma grande repercussão, porque teve uma quantidade enorme de alunos, uma coisa assim que teve pai, mãe, periquito, papagaio, todo mundo veio participar e homenagear os alunos. Eles estavam muito assim emocionados, né, com a formatura, que na verdade é uma questão de inclusão mesmo, a educação à distância. Então ela chega aonde não chegaria a educação superior e aquelas pessoas são beneficiadas, né? É uma inclusão social muito grande essa oferta de educação à distância. E na pedagogia e em outros cursos também a gente tem uma demanda enorme de pessoas e de polos e de prefeituras que nos ligam, que quer fazer um acordo de cooperação e quer que a Universidade Federal de Uberlândia esteja presente nos seus polos. E para começar tudo, o trâmite dentro da universidade, ele é igual ao trâmite de um presencial. Então, por exemplo, vai ofertar o curso de pedagogia, que já é a 2ª turma, a primeira já se formou, e a 3ª turma a gente tem, inclusive, um abaixo-assinado solicitando de uma lista enorme de pessoas que querem participar de um curso à distância, que estão distantes da UF em outros polos e que está, inclusive, com o reitor, esse abaixo-assinado, que vai em contato depois com o diretor, o professor Marcelo, para que a unidade aprove a oferta de uma nova turma, mas o trâmite dentro da universidade é o mesmo de um presencial. E, para além disso, porque tem que ser também validado pela equipe de especialista da CAPES, da UAB CAPES, que vai olhar a especificidade da modalidade. Então, o projeto pedagógico do curso ele tem que estar
bem coerente com a modalidade que é a educação à distância, porque existem algumas especificidades. E é por isso, por essa especificidade, que a gente tem a orientação e a exigência de se formar os professores, mesmo que sejam professores da UF, todos são, do curso de graduação e de bacharelado, são professores que ministram as disciplinas, professores da UF, mas todos eles que se dispõem a trabalhar no curso, eles tem necessariamente que passar por uma formação, a gente chama de professores autores, para atuar na educação à distância, que é um curso ofertado pelo SEAD, com a parceria grande, onde a professora Alex, que está comigo, pode falar alguns detalhes a mais sobre o curso, que vai falar sobre a especificidade desta modalidade, não só do ambiente virtual de aprendizagem, mas também dos outros atores que participam, que a gente tem uma docência compartilhada, uma vez que, na modalidade à distância, a gente tem também a presença de tutores, que são professores que passam por um processo seletivo, que inclui uma formação específica também. Professora Alexia pode falar um pouquinho desses detalhes? Eu vou aproveitar o gancho e perguntar aqui para a Alexia. Na sua avaliação, as universidades parceiras da UAB, elas têm um diferencial competitivo? Competitivo? Elas ganham, elas têm vantagem? Ó, que legal, oferece também a educação à distância? Ah, sim, não. Não há uma competição entre as universidades, mas, com certeza, quando as universidades ingressam, se tornam parceiras da UAB, com certeza abre muitas portas para outras portas para a universidade. Inclusive, o meu caso, o meu concurso é um concurso específico para professor EAD. Então, foi uma vaga a mais criada para a Universidade Federal de Uberlândia para atender, né, as necessidades. Específico. Exatamente. Então, realmente é mais recurso, mais infraestrutura, né, mais gente para trabalhar, né? Com certeza. E já que a gente tem aí cursos de graduação, de pós e de extensão, né? Isso. O diferencial do UFO no Plural é que ele abre para participação popular. Nós temos perguntas, vamos acompanhar? Meu nome é Bárbara, sou do primeiro período de administração e eu gostaria de saber quais são as principais vantagens e desvantagens do curso à distância. Ok, Bárbara, veja bem, vantagens e desvantagens. Eu vejo, né, com os meus olhos, eu participei do primeiro curso do piloto, né, como professora do curso, e aí o que eu percebo? O aluno no curso à distância, ele tem, em relação do presencial, e eu vejo que com algumas vantagens, se ele souber aproveitar. Por quê? Lógico que ele também tem que ser um aluno com muita responsabilidade, tem que ser um aluno muito autônomo, ele tem que ter essa consciência de que precisa dele para caminhar. Porém, veja, num curso à distância, a gente tem outros recursos que o presencial, às vezes, não utiliza tanto. Vou te dizer alguns deles. Por exemplo, a gente tem as gravações das videoaulas com os professores responsáveis pelas disciplinas, e essa gravação chega até o aluno com um DVD, né? Ele recebe esse DVD, cada aluno do curso recebe esse DVD, e ele pode ver, rever, parar, ver, não entendi isso direito, vou ver de novo, coisa que o aluno do presencial dificilmente ele tem lá uma maneira de parar a aula e de fazer o professor repetir de novo ou ver toda a aula novamente. Ou se perder a aula, ele não tem essa chance, ele não né? teria essa chance. Quando a gente tem também, isso seria uma interação que a gente diz que ela é assíncrona. Por quê? Porque o aluno vê em outro momento e não mesmo naquele momento que está acontecendo. Mas a gente tem também as webconferências, que são em parceria com a Rede Nacional de Pesquisa, com a RNP. A webconferência, o professor responsável pela disciplina, e inclusive a gente utiliza a lousa digital concomitantemente para dar uma interatividade maior com o aluno, e ele também vê no momento da gravação, sincronamente, ou seja, ao mesmo tempo, e tem a chance de fazer a pergunta para o professor naquele momento, o professor vai responder ao aluno naquele momento, ou então, se ele perder, o caso do aluno que perde a aula, às vezes não vem a aula, acontece o que no presencial, quando eu fui aluna, que eu fazia, me empresta seu caderno, e aí está lá o rabisco do caderno do colega e você vai ter que se destrinchar. Colocar tudo aquilo em dia, né? Neste caso, ele pode rever a webconferência e ver as perguntas do colega, porque aí ele vai rever num outro momento que seria não síncrono que acontece as gravações. Eu queria acrescentar uma coisa. As pessoas acham que uma das desvantagens da educação à distância é o fato dela ficar muito isolada, muito sozinha nos estudos. E, na verdade, isso é um mito que a gente tem realmente em relação à educação à distância, porque
principalmente na formação dos professores, dos professores que vão atuar, né, na educação à distância, o que a gente tenta assim, mais ressaltar é que existem várias ferramentas que possibilitam a interação entre os alunos que fazem educação à distância e a gente incentiva muito o uso dessas ferramentas. E aí tem uma vantagem. Às vezes, na sala de aula presencial, você é um aluno mais tímido ou que às vezes demora mais para elaborar uma questão ou um posicionamento, né? Na educação à distância, o fórum, quando ele é assíncrono, que é uma das ferramentas que a gente tem, você tem chance então de ler o que um colocou, o que o outro colocou, e aí você tem condição de elaborar melhor uma questão ou um raciocínio. Então, o que a gente percebe, em até pesquisas que provam isso, é que os alunos conseguem, os tímidos, os que têm mais dificuldade de se colocar, no fórum eles se posicionam mais na EAD do que no presencial. E absorver mais conteúdo. Exatamente. Nosso bate-papo continua daqui a pouquinho. UFO no Plural vai agora para um rápido intervalo. Continue ligado, a gente volta já já. Quase 2.000 impressões por mês. Esse é o volume de material produzido pela divisão gráfica da UFO, que é responsável por quase todas as publicações da instituição, como livros, periódicos, cartões e folders. Para isso, uma equipe atua durante todo o ano no setor, buscando cada vez mais desempenhar um trabalho com qualidade, compromisso e bom gosto. Localizado no campus Umuarama, o ambulatório Amélio Marques do Hospital das Clínicas da UFO é hoje uma referência regional no que diz respeito ao atendimento médico especializado, de média e alta complexidade. Com ética, transparência e responsabilidade social, a instituição atende por dia cerca de 1.500 pacientes de Uberlândia e de outras 30 cidades da região. UFO no Plural está de volta, hoje falando da parceria da UFO com a Universidade Aberta do Brasil e a oferta de educação à distância. As convidadas são Maria Tereza Menezes Freitas, que é diretora da SEAD, Centro de Educação à Distância da UFO, e também Alexia Franco, que é coordenadora do curso de formação de professores e tutores. Para a gente não perder tempo, eu vou abrir esse bloco já com participação. Vamos acompanhar. Meu nome é Emily, o meu curso é Gestão da Informação e eu gostaria de saber como é feito o processo seletivo para professores e tutores do curso à distância. Sobre o processo seletivo, até vou querer que a Alexia responda, porque ela está coordenando os dois cursos. Tá, então, em relação aos professores, a própria unidade acadêmica que vai oferecer o curso, ela seleciona, né, entre os seus professores, aqueles que têm um perfil para EAD e que têm interesse para EAD. Então, é a própria unidade acadêmica que faz essa seleção. Em relação aos tutores, há todo um edital também feito pela unidade acadêmica que vai oferecer o curso, mas com a assessoria do SEAD, e os processos que a gente tem utilizado desde que começou realmente a questão da formação de tutores aqui na universidade, primeiro há uma etapa de seleção através dos currículos dos candidatos. Se faz um perfil do candidato e aí a partir desse perfil se pede, né, os certificados de que ele tem aquela formação. Então essa é a primeira etapa, que é eliminatória também. Então, por exemplo, 300 pessoas fazem a inscrição e aí conforme a quem o curso vai atender, tem que decidir então o número de tutores que o curso vai precisar, né? Isso então tem relação entre o número de alunos que o curso vai ter e o número de tutores que serão atendidos, que serão selecionados. Sempre se seleciona um pouco a mais de tutor do que o que será necessário. Reserva, né? Isso, para ter um banco de reserva. E depois dessa primeira etapa, então, curricular,
Aqueles que foram selecionados nessa primeira etapa, eles fazem o curso do SEAD, tem que ser o curso SEAD UFO, e é um curso avaliativo. E ele é presencial? É importante que o tutor também seja formado na modalidade à distância, porque ele precisa trabalhar, né, com as ferramentas para depois poder trabalhar com elas, né? É bom que ele então seja, por um tempo, aluno de um curso EAD, para que depois ele consiga trabalhar bem como um professor EAD, porque o tutor é um dos professores EAD. Uma experiência, né, que enriquece. Exatamente. Né? E aí há uma nota nesse curso, né? Então, depois se faz a média entre a nota que ele obteve no currículo e a nota que ele obteve no curso, tem que ser maior do que 60 pontos, a nota do curso, e aí, a partir, então, dessa média, se classifica os tutores e vai chamando conforme a demanda do curso. Ok. Vamos. É importante complementar que existe uma legislação de bolsa pela CAPES. Então, essa primeira etapa, que fica a cargo da coordenação do curso na unidade acadêmica, ela se baseia muito também na legislação de bolsa. Então, existem algumas exigências para que a pessoa possa assumir a função de tutor. Vamos falar, então, do valor da bolsa para o professor, que é titular da unidade acadêmica, e também do tutor. O número da Tereza. Bom, hoje existe uma discussão muito grande em relação ao aumento dessas bolsas, mas que ainda não foi e não está oficializada, mas essa discussão existe, está no âmbito lá da CAPES, com o jurídico. O tutor recebe uma bolsa de 7,65, se eu não me engano, se não me falha a memória, e o professor, dependendo do tempo que ele está atuando como um professor do ensino superior no ensino superior, não necessariamente na UFO, mas desde o tempo, se ele tiver menos de 3 anos, a bolsa é 1.100. E se ele tiver mais de 3 anos no ensino superior, de experiência no ensino superior, 1.300. Mas, necessariamente, ele tem que ser um professor da instituição e ele lotado na unidade acadêmica. Não necessariamente, porque as unidades acadêmicas, a cada curso, tem professores de outras unidades que participam. Mas ele tem que ser um professor concursado da Universidade Federal de Uberlândia para atuar em algum dos cursos de graduação, especialmente os de graduação, né, que depois tem todo o processo de validação do curso e tudo mais, e reconhecimento. E ele recebe uma bolsa de 1.300 se tiver mais de 3 anos de experiência no ensino superior. Então, tudo isso eles assinam um termo de compromisso que passa, inclusive, pelo cartório, né, registrado, tudo, e tem a validação da CAPES, é tudo muito bem acompanhado, não existe uma flexibilidade grande nisso de jeito nenhum, é muito certinho para atender às exigências da CAPES. Vamos torcer para que essa discussão ela evolua, né, e que ela renda mais dinheiro aí para os professores e tutores, como forma até de incentivo. Né? Isso, há de se falar, é importante dizer que é uma bolsa-benefício, então nunca é caracterizado como um salário, nem para o tutor. Então, o salário ele tem como professor titular. Exatamente, ele tem o seu salário como professor titular e ele tem a bolsa como uma bolsa-benefício, que é mesmo tida como um incentivo, assim como a do tutor é uma bolsa-benefício. Ele não tem nenhum vínculo com a instituição. Porque ele pode ter um trabalho dele fora disso e se planejar. O tutor, ele assume a função de tutor e ele é dispensado a qualquer momento, desde que ele não tenha o seu desempenho satisfatório. Acho que é importante ressaltar essa diferença entre o tutor e o professor. O professor, que é aquele que vai elaborar o material didático, né? Que é aquele que vai escolher as ferramentas que vão ser usadas na disciplina dele e que vai formar o tutor para trabalhar na disciplina dele, ele então é um professor da universidade. O tutor não tem que ter, né, esse vínculo com a universidade e então, por isso, eu acho que é importante isso que a Tereza falou, né? Uma bolsa, por exemplo, se o tutor não desempenhar bem o seu papel, se ele não estiver tendo um bom diálogo com os alunos, ou mesmo com o professor. Ou mesmo com o professor, porque tem que ser realmente uma sintonia muito grande. Se ele não estiver dando feedback para os alunos em 24 horas, que é uma exigência, pode ser substituído, ele pode ser substituído, e aí realmente ele não tem vínculo empregatício. E sobre isso você falou do banco de reserva que dá, né? O aluno não vai ficar na mão. Exatamente. Vamos acompanhar mais uma pergunta? Meu nome é Luiz Fernando, faço engenharia elétrica, estou no 7º período e eu quero saber se o currículo da disciplina é igual ao ensino presencial. Luiz Fernando, com certeza o projeto pedagógico do curso
ele é sim semelhante ao do presencial, semelhante. Por quê? Porque a especificidade da modalidade deve existir. Então, é por isso que a tramitação do projeto pedagógico aqui na UFO tramita como no presencial, então vai para a unidade acadêmica, vai para a diretoria de ensino, ele tem que ter aprovação de todos os âmbitos aí da universidade, mas ele tem que ter um a mais, que é o que vai para o comitê específico de especialistas da CAPES, para ver se esse projeto está atendendo a modalidade à distância. Então, deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, na pedagogia, nos cursos de licenciatura, tem estágio. O estágio também tem que existir na modalidade EAD. E esse estágio, ele é acompanhado presencialmente pelos tutores que estão lá no polo, né? Então, ele vai acompanhar esse professor no estágio, né? Esse aluno que vai se formar professor no estágio. Então, todas as exigências de currículo mínimo, né, de diretrizes curriculares que existe para o curso presencial, também existe para o curso EAD. Só que realmente é semelhante, porque tem algumas, por exemplo, uma disciplina que na pedagogia, por exemplo, as pessoas fazem, é uma disciplina específica de EAD, porque os alunos precisam conhecer esse espaço onde eles estão estudando, né? Então, tem algumas coisas a mais e algumas coisas um pouco diferentes pelas possibilidades aí de que cada um permite, né? Nosso bate-papo continua daqui a pouquinho. UFO no Plural vai agora para um rápido intervalo. Continue ligado, a gente volta já já. Propor e ajustar modelos estatísticos visando a tomada de decisão e a definição de estratégia a serem seguidas. Estas, entre outras, são as tarefas do profissional de estatística. Com o mercado em expansão, o estatístico pode desempenhar funções em indústrias, empresas de tecnologia, hospitais e no mercado financeiro. Venha para a UFO, venha para a estatística. De volta com o terceiro e último bloco do programa UFO no Plural, hoje discutindo educação à distância. As convidadas são Maria Tereza Freitas Menezes, diretora do SEAD, que é o Centro de Educação à Distância, e também Alexia Franco, que é coordenadora do curso de formação de professores e tutores. Vamos de novo para mais perguntas? Vamos ver o que o povo quer saber. Meu nome é Letícia, eu faço engenharia elétrica. Eu gostaria de saber se é mais fácil ser professora à distância ou presencial. Boa pergunta da Letícia. Posso falar primeiro? Pode. Bom, Letícia, eu sou professora da matemática, né, há um bom tempo, assim, aqui na UFO, e depois assumi esse desafio desde o projeto piloto, lá do curso de administração piloto, como professora de um curso à distância. Os desafios são muitos. Os resultados são gratificantes, mas o trabalho para ser um professor do curso à distância é muito maior. Os tempos são bem antecipados, os prazos de planejamento, elaboração de prova, as provas, o contato com o polo de apoio presencial, os detalhes, né, na escrita do material, que deve ser um material com uma linguagem mais dialógica. Então, os outros atores que participam, porque no presencial você entra para a sala de aula, você faz seu planejamento, é você, os alunos, e aí está tudo certo. E na distância não, você tem o diagramador do material, você tem os tutores que você tem que formar. Então, eu diria que o trabalho, não sei se a Alex concorda comigo, o trabalho para ser professor de um curso à distância é bem maior. E eu acho que é importante ressaltar, até se tiver, às vezes o programa também vai ser assistido por professores da UFO que pensam aí, né, em criar um curso de educação à distância junto à sua unidade e planejar. É importante dizer, mais do que difícil ou fácil, é que realmente tem as suas especificidades e que da mesma maneira que a gente precisa de uma formação para ser professor presencial, é muito importante a formação
formação específica para ser professor EAD. Porque esses desafios que a Tereza disse, eu não sou sozinho, eu não entro na sala de aula e aqueles imprevistos que vão aparecendo, eu que administro, como isso acontece no presencial. Eu preciso, eu vou planejar antes do curso acontecer. Quando o curso estiver acontecendo, é o tutor que vai estar lá trabalhando. Se aparecerem imprevistos, esse tutor vai ter que entrar em contato com o professor, mas esse professor vai ter que instruir, não é um tutor só, são vários. Então, assim, há uma especificidade muito grande e que realmente é necessário uma formação específica para essa atuação. Não adianta falar assim, não, mas eu já sou professor presencial há 20 anos, está tranquilo para mim planejar e escrever material EAD. Não é, porque é muito diferente, inclusive a linguagem é diferente. E a gente estava conversando aqui no intervalo como essa formação para o EAD, que envolve muito linguagem, né, um professor mais dialógico no escrever, e essa questão de você pensar que você não está sozinho, que você tem que dialogar com outros, acaba que isso contribui até para a formação dele enquanto professor presencial. Ele leva da mesma maneira que ele leva muita coisa do presencial para a distância, muita coisa dessa experiência à distância ele leva para o presencial. Então isso também é outra vantagem para a universidade. Que bom, e para os professores também, exatamente, né? Vamos para mais uma questão. Meu nome é Yuri, eu faço engenharia mecatrônica. Eu gostaria de saber se, comparado com os cursos presenciais, a evasão da educação à distância é maior ou menor? O Yuri quer saber aí de evasão. Yuri, como que eu vejo a evasão? A evasão do presencial e da distância, mais ou menos, elas são equivalentes, elas são semelhantes. Só que, recentemente, o foco maior tem sido mesmo no curso à distância. No curso à distância, a gente tem utilizado algumas estratégias, né, para evitar a evasão, porque a gente tem os polos de apoio presencial. Nesse polo tem um coordenador do polo, né, que é validado pela CAPES, a escolha, o processo seletivo, não é bem flexível, né, tem um acompanhamento grande, e tem os tutores presenciais que estão lá no polo. Então, esse tutor que está no polo tem, inclusive, além de fazer esse contato no ambiente virtual, de fazer esse contato tete a tete, telefonar para um aluno e ver o que está acontecendo e dar esse feedback para o aluno, porque às vezes ele vai sair do curso por um problema de, eu não sei lidar com a tecnologia, eu não estou entendendo bem o ambiente virtual, e aí são pequenos detalhes que fazem com que esse aluno não saia do curso. E eu tive uma experiência agora na pedagogia com a formatura de alunos que vieram me abraçar e falar, ainda bem que o tutor conversou comigo e que eu estou agora hoje me formando. Quer dizer, precisa disso mesmo. Eu acho que também no presencial o aluno às vezes evade rapidamente, a gente precisa de resgatá-lo. Então, e na formação de tutor, essa é uma das coisas que a gente mais conversa. A importância do tutor estar atento ao ambiente virtual de aprendizagem, que é a sala de aula, né, no nosso caso aqui, para ver quem está acessando, quem não está, e entrar rápido em contato, tá? Para que realmente não deixe essa pessoa perder completamente o curso. E a linguagem que o tutor usa para incentivar, para dar avaliação, também interfere muito. Então, a gente forma muitos tutores para que essa evasão seja menor. E a perspectiva é que melhore cada vez mais, né? Porque assim, acabamos de criar, quer dizer, na UFO, por exemplo, de forma mais efetiva de 7 anos para cá. Isso. Então teremos parâmetros para avaliar, rever processos e continuar em frente, né? Com certeza. Muito obrigada a ambas pela participação aqui no UFO no Plural. Nós que agradecemos. UFO no Plural termina agora. Eu agradeço de forma muito especial você que está em casa pela audiência e pela preferência. Lembrando, você pode ajudar a fazer o próximo programa. Mande para cá sua crítica ou sua sugestão. O e-mail aparece agora aí no rodapé do seu vídeo. Na próxima segunda-feira eu estarei de volta. Um abraço e até lá.